Seguindo aí o nosso risco biológico, lá para o nosso slide, você vê os conceitos de riscos biológicos. São aqueles que incluem infecções agudas ou crônicas, parasitoses, reações tóxicas ou alérgicas a plantas e animais. As infecções podem ser causadas por bactérias, vírus, clamídias ou fungos. Controle dos riscos biológicos. Existem 5 táticas principais que reduzem o risco de exposição a agentes patógenos ou riscos biológicos em seu trabalho. Então vamos lá. Controle de engenharia, tá? Medidas de engenharia, práticas do trabalho, tá? Você usar técnicas que minimize e dinamize as práticas de trabalho, a forma de realizar o trabalho. Equipamentos de proteção pessoal, ou seja, individual, pessoal usar para se proteger. Aí trata muito de biossegurança, tá certo? Quando se trata de risco biológico, pessoal, vem a questão da biossegurança. Redução na fonte. Programa de imunização ou esquema de vacinação, tá? Nenhum destes fatores é 100% efetivo por si só. Se devem, tá, usar em conjunto, devem se usar em conjunto a maneira de 5 barreiras protetoras contra infecções. Todos esses fatores que eu lhe falei, proteção com risco biológico, nenhum desses fatores é 100% eficaz, tá certo? Não pode haver dúvidas, eu acho, não existe em biossegurança. É isso que eu sempre digo a você, o risco biológico, ele é o pior risco que tem de lidar com ele, porque nós sabemos que ele está ali, tá? Mas não podemos ver nem tocá-lo, certo? Diferente de um ruído. O ruído você não pode ver o ruído, mas você sente, você sabe que tem ruído ali. Produto químico, você sente cheiro, você sabe que o produto químico está ali, você sente a irritação. Então, é diferente do risco biológico. Você sabe que ele está ali, mas você não sabe aonde, como, tá? Ele está ali. Por isso que é complicado. Então, não pode existir dúvidas. Eu acho, não existe em biossegurança, tá? Aí você tem as principais complicações com riscos biológicos. Vírus. Com vírus. Aí tem as velhas e antigas viroses, né? Que você já escutou falar tanto. Você está morrendo de dor, se acabando, vai para o médico. Ah, é virose. A criança está se acabando de febre. O médico nem olha. É virose. Tá? É virose. Então, vírus, viroses, doenças infecto-contagiosas, outras complicações. Um grande agravante aí do vírus, você tem um exemplo aí do HIV. Tá certo? É um vírus, é um retrovírus, é um vírus que faz a transcriptase reversa, por isso essa dificuldade tão grande de se conseguir uma vacina e uma cura definitiva para a AIDS, tá? Porque o vírus, ele é mutante, ele é mutagênico, então é complicado você combater contra o vírus. Bactérias, infecções, doenças infecto-contagiosas, outras complicações. Um grande exemplo de bactérias, tá? Doenças causadas por bactérias, você tem aí a própria tuberculose, que é uma bactéria, é um bacilo, mas é uma bactéria. A leptospirose também é uma bactéria, a leptospira. São doenças infecto-contagiosas, tá? Que podem ser transmitidas de acordo com o meio de propagação, por gotículas de saliva e outras coisas parecidas. Fungos. Aí você tem as micoses, né? Impinges, frieira, tudo é causado por fungo. Infecções e outras complicações. Tá? E outras complicações que o fungo pode vir a causar. Parasitas protozoários. Você tem aí as verminoses, infecções e outras complicações causadas por parasitas e protozoários. Aí, após essa viagem aí, essa conversa aí sobre vírus, bactérias, sobre riscos biológicos, riscos físicos, riscos químicos, chega-se à conclusão que, tá, os riscos existem. Cabem aí à saúde e à segurança do trabalhador criar meios para cada vez mais tentar colocar uma barreira entre os trabalhadores e esses riscos, certo? Então, a saúde ocupacional, um grande papel da saúde ocupacional é sempre a identificação desses riscos e criar meios para que barreiras para que esses riscos não venham a afrontar os trabalhadores de forma que eles adoeçam, tá?
Porque o grande desafio da saúde do trabalhador é colocar uma barreira nesse processo saúde-doença, no que diz respeito à saúde do trabalhador. Tá? E de posse disso, nós vamos chegando ao nosso final, tá? Final da aula, e como não poderia deixar de existir, a nossa velha e antiga atividade. Queria para a Bíblia colocar aí. A atividade da semana vai ser essa aí. Primeira parte da atividade, de posse das informações contidas na apostila de higiene ocupacional, defina, tá? Em um texto com no mínimo 14 linhas e no máximo 18 linhas, em letra Arial tamanho 12, o que é risco físico, e pesquise na internet sobre os principais problemas, ou seja, doenças provocadas pela exposição ao ruído em um ambiente de trabalho. Tá? Então você vai definir o que é risco físico e pesquisar os principais problemas causados, tá, pela exposição ao ruído. A segunda parte da atividade, realize uma visita em um estabelecimento comercial ou industrial em seu bairro ou cidade, escolhendo um setor deste estabelecimento, levantando e registrando os seguintes dados. Tipo de atividade desenvolvida no setor escolhido. Você vai escolher uma padaria de seu Joaquim, tá? Aí no seu bairro. Vai lá, conversa com ele, pede a ele para fazer uma visita rápido. Você vai com um papelzinho anotado, diga a ele que não é nenhuma fiscalização, tá? Você se identifica como aluno da Etebrax. Aí você vai observar tipo de atividade desenvolvida no setor escolhido. Por exemplo, se você escolher a confecção de pães, você vai dizer a atividade. O padeiro faz isso, a massa, coloca na máquina. Tipos de risco que você identificou, tá? De posse dessa questão dos riscos físicos, químicos e biológicos, tá? Você vai dizer físico, ruído, tá? Químico, poeira o pó da farinha de trigo, e daí vai. Que esses trabalhadores estão expostos, especificando o risco, tá? Por exemplo, risco físico, ruído. Tipos de doenças e complicações, aí você vai ter que pesquisar, tá? Tipos de doença e complicações que esses riscos podem trazer para esses trabalhadores. Exemplo, o ruído pode trazer o quê? Perda auditiva, fadiga, etc. De posse do que nós vimos na aula, tá? A gente trabalhou bem essa questão de ruído. Quantidade de trabalhadores expostos e os EPIs utilizados por eles. Ou se não utilizarem, você até pode se arriscar aí a indicar os EPIs na atividade. Observação, sua visita deve ser documentada por uma foto, tá certo, da visita. Colocar na atividade a razão social da empresa. Se não tiver razão social, aí você coloca o nome do estabelecimento, tá? Vai ter uma razão social, padaria Santa Cecília, a venda de seu Joaquim. Eu quero um estabelecimento comercial ou industrial. E o nome da pessoa responsável, se possível, com o telefone de contato dela. Tá certo? Para a gente poder fechar direitinho essa questão da atividade. Data máxima para envio, dia 30/9/2009. Bom, de posse disso, né, de todas as informações que tivemos, creio que aí vocês estão bem abastecidos de risco, né? Vão sair gordinhos aí de risco, porque foi muita coisa, muita informação, tá, passada. Que você possa também tá se aperfeiçoando, porque não só de aula viverá o homem, tá? Você tem que também estar pesquisando em casa, sempre dando uma lidinha, sempre buscando na internet, tá? Dá uma viajada aí nos sites, procura, digita lá no Google, riscos físicos, riscos químicos, vai se aperfeiçoando, porque isso aí só vai trazer benefícios para você. Tá? Então foi muito bom estar com você aí, mais um dia, né? Mais uma etapa vencida, nós vamos aí vencendo a terceira etapa da aula, né? Terceira aula do módulo, e espero também estar na próxima semana com vocês, que você possa estar voltando para casa na santa paz do Senhor, tá? Vá aí tranquilo, chegue em casa, descanse bastante para poder estar lá pesquisando e se aperfeiçoando, tá? Fique na paz aí, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês.